reafirmamos a Escritura inerrante como fonte única de revelação divina escrita, única para constranger a consciência. A Bíblia sozinha ensina tudo o que é necessário para a nossa salvação do pecado e é o padrão pelo qual todo comportamento cristão deve ser avaliado. Negamos que qualquer credo, qualquer concílio ou indivíduo possa constranger a consciência de um crente, que o Espírito Santo fale independente de ou contrariando o que está exposto na Bíblia, ou que a experiência pessoal possa ser veículo da revelação divina. Amém? Quando a gente fala de Deus, nós temos dois polos contrários, né? Aqueles que acreditam e aqueles que negam a sua existência. Então são os dois polos mais comuns que a gente encontra quando se fala de Deus. Quando o grupo que não crê, não nos interessa nesse momento, nessa palestra, mas o que crê. O grupo que crê, quando afirma que assim acredita, com certeza teremos uma unanimidade bem grande, né? De várias pessoas, de várias crenças, de vários povos, afirmando crer em Deus, afirmando acreditar em Deus. O problema é quando chegamos nas Escrituras, na revelação desse Deus. Aí um grupo fica cada vez mais menor, fica peneirando, passa-se por uma peneira, e aí o grupo fica bem pequeno. Irmãos, confesso a vocês que esse grupo daqueles que dizem acreditar em Deus, quando chega na Bíblia Sagrada, aí o número diminui consideravelmente. Por quê? Porque há uma diversidade muito grande de religiosidade, e as pessoas, cada um afirmam para si as suas crenças e as suas afirmações da revelação de Deus. Nós temos as Escrituras como a única fonte de revelação de Deus. Não somos nós que afirmamos isso, mas a própria Bíblia, diferente de qualquer outro livro que assim diga ser livro religioso, livro profético, livro espiritual, a Bíblia por si mesma dá um depoimento exclusivo dela. Você pode pegar literaturas de outras demais religiões, você vai ver uma certa abertura, nunca fechando, sempre abrindo, em sua maioria das religiões, a literatura que diz ser sagrada, afirma algo bem diferente, bem mais assim superficial sobre ela como fonte de revelação. Mas a Bíblia Sagrada não. A Bíblia ela se exclui. A Bíblia, o depoimento que ela dá de si mesma, ela tira toda e qualquer capacidade se você usar outra fonte. E é nisso que nós precisamos fundamentar, amados irmãos, a nossa fé. Vivemos um dias difíceis, vivemos épocas difíceis, de grande confusão religiosa no nosso país, aqui no Brasil. Nós passamos por um momento difícil, mas nesse momento difícil estamos passando por um momento de reforma na igreja. Pequeno, mas muito crescente, cada dia mais. Eu vejo isso um sinal, nós estarmos aqui palestrando sobre isso, é um sinal de que a coisa está virando novamente, de que Deus está levantando o seu remanescente, de que Deus está cuidando da sua igreja, de que sua igreja não está desamparada. A igreja do Senhor Jesus está se despertando para aquilo que é fundamento. Irmãos, olhe para as ciências que nós temos nas nossas escolas, né? Nós só sabemos alguma coisa mais profunda se soubermos o fundamento. Se tivermos um fundamento bem feito, principalmente, por exemplo, na matemática, se nós não tivermos conhecimento profundo dos pilares da matemática, do fundamento da matemática, teremos problema lá na frente. Então o assunto que a gente está ministrando aqui, não se assuste, não tenha como algo profundo, porque é um assunto que é base da fé cristã. Todos nós, eu e você, temos o dever de saber sobre isso, de aprender sobre isso, de saber passar isso para os novos convertidos, para os novos crentes, para os membros da igreja. Infelizmente houve um descuido, confesso eu, por parte das lideranças da igreja, concernente a esse assunto dos fundamentos da fé. A gente muitas das vezes se foca apenas no fundamento da fé, Jesus, mas Jesus está relacionado a todos os outros assuntos que nós estamos falando aqui. Porque, por exemplo, são as Escrituras que testificam de Jesus. Se não fora as Escrituras testificando, como eu e vocês saberíamos sobre Ele?
Você já parou para pensar sobre isso, amado? Então uma coisa está ligada à outra. Cristo dá razão às Escrituras. Todos os momentos que ele esteve aqui na terra, ele citou as Escrituras. Ele convidava, desafiava os seus ouvintes a conferir as suas afirmações na palavra. Então Jesus confirma a palavra e a palavra confirma Jesus. A mesma coisa a fé. A mesma coisa a glória de Deus, a mesma coisa a graça de Deus. Então nós precisamos entender que uma coisa está ligada à outra. Se você tirar um desses tijolos, ou melhor, uma dessas colunas, como está aqui figurada no gráfico aqui na parede, né? Se tirar um desses pilares, compromete toda a estrutura, amados irmãos. E nós, quando vamos discipular o novo cristão, a gente se foca muito em falar de Jesus para ele. Glória a Deus, joia, show, tem que se falar de Jesus. Mas você não pode esquecer de falar das Escrituras, de que ele entenda as Escrituras, de que ele saiba usar as Escrituras, que ele entenda que as Escrituras é a única fonte de revelação, a nossa base. Então, amados, são esses cuidados que de algum tempo para cá houve um descuido, e hoje nós estamos pagando um preço. Hoje nós estamos tendo a dificuldade de cristãos que entraram na igreja, viraram líderes, estão pregando na igreja, estão pregando nos púlpitos, nos programas de TV, no rádio, sem ter feito essa base. E aí, irmãos, já imaginam o que é que vai vir, né? O que é que vai sair. Com certeza vai sair coisas sem base. Eu confesso a dificuldade que nós temos na nossa igreja de trazer pregadores, irmão, para pregar na igreja. A dificuldade, porque sempre quando a gente traz, tem uma dificuldade, não vou dizer sempre, mas muitas das vezes que nós trouxe dificuldade, a gente teve que consertar algumas falas depois com o povo. Isso por quê? Por falta de preparo na base da fé. As pessoas são muito apressadas em conhecer assuntos mais profundos, as pessoas são muito apressadas ao chegar na igreja e querer já descobrir tudo. Enquanto que Deus pede que a gente aprenda primeiramente o beabá. Se você não sabe o beabá, se você não sabe o ABC, se você não sabe as 4 operações da matemática, como é que você vai estar dissertando sobre coisas mais profundas? E é isso que tem acontecido com muitos crentes. E isso tem refletido, tem feito a caricatura da igreja evangélica brasileira. E nós estamos, graças a Deus, nós não, mas Deus está nos usando para que isso venha mudar no nosso país, e nós venhamos a ter um país que realmente tenha compromisso com a palavra de Deus. Amém, irmãos? Eu estava dando aula no seminário, e tive que pegar carona com a missionária. Ela não é daqui do Brasil, é da Europa, isso faz tempo. Eu dava aula na Bethsaida, missão Bethsaida, eu dava aula lá. Os irmãos acho que alguns irmãos devem conhecer a missão, pastor Jardim. E eu vinha com ela, a gente falando sobre cristianismo, sobre crente. Ela disse: rapaz, olha, você pegue 10 crentes brasileiros, eu não troco por um crente na Europa, porque esse crente, ele realmente tem firmeza. A Europa pode ter poucos cristãos, mas o pouco que tem, são pessoas que têm compromisso e fundamentos na palavra de Deus. Nós somos muitos, mas somos muitos para fazer para fazer poucos. Então nós precisamos melhorar, precisamos acertar o passo, precisamos conquistar aquilo que Deus deixou para nós, a terra prometida que Deus deixou para nós. E nós temos de Deus as suas promessas, temos de Deus a sua palavra. O que falta é a gente ter garra, coragem e ter cara para enfrentar, porque não é fácil. Nós estamos sujeitos a muitas coisas que eu vou falar aqui, né? Os perigos, os modismos modernos que nos desafiam. Ou a gente se põe numa postura firme, né? Uma postura que procura se manter na palavra, ou a gente vai com as outras, com a Maria vai com as outras, como diz o ditado, vai pela onda da multidão. Então é uma postura que nós precisamos tomar. Essa frase que eu acabei de ler aqui, irmãos, ela é uma frase desafiadora já, porque ela nos desafia a gente se posicionar sobre a questão da revelação. Deus fala por onde, irmãos? Fala por quem? Nesse texto que a gente leu, Deus fala somente pelas Escrituras. Essa é a afirmação da reforma,
porque na Idade Média a igreja afirmava que Deus falava pelo sacerdote, que Deus falava também pela tradição da igreja. E isso gerou um grande conflito, porque a tradição estava cada vez mais se afastando da verdade bíblica. E aí surgiram os reformadores. Pararam para pensar, botaram a mão na consciência, compararam e viram que não era Deus que estava falando. E que somente as Escrituras podem manter esse padrão. Você fale alguma coisa para alguém no meio de uma multidão e espere o último que vai ouvir, se aquilo que você falou oralmente vai estar fielmente o que você disse. É o telefone sem fio, como a gente diz, né, irmão? Altera-se, tudo o que é falado altera-se, mas o que é escrito não tem como alterar, meu irmão. Então os reformadores perceberam que as Escrituras, ela é firme, e se você segue fielmente a sua tradução, ao seu manuscrito, e você segue fielmente, você terá a palavra de Deus sendo preservada de geração em geração sobre a terra. Mas uma palavra dada, com o caso que é a tradição oral, ela é dada, ela pode ser alterada, ela pode ser mudada, e é isso que aconteceu. E foi por causa disso que os reformadores se levantaram e se posicionaram, e pagaram preço. Não fique pensando, irmão, que tomar uma posição, você vai ficar em zona de conforto. Nós temos que estar preparados para enfrentar abandono, enfrentar críticas, enfrentar oposição, quando a gente se posiciona. Principalmente quando se trata das Escrituras, da palavra de Deus. No mundo pós-moderno, onde as pessoas não querem mais ter uma fonte única de verdade, mas cada um tem a sua verdade, é um desafio para nós hoje. O depoimento que as Escrituras dão de si mesmo, vamos lá para a palavra de Deus, pegue aí a sua Bíblia. As Escrituras, o que ela afirma de si mesma é notoriamente singular, irmãos. O que as Escrituras afirmam sobre ela mesma? Você não encontra isso em nenhum outros livros sagrados, intitulados sagrados. Provérbios 30, versos 5 e 6, por exemplo. Provérbios 30, versos 5 e 6. Diz assim: toda a palavra de Deus é pura, ele é escudo para os que nele confiam. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e seja achado mentiroso. A palavra de Deus, o só a Escritura, está na palavra. Não foi uma invenção dos reformadores, ela está na palavra. O só a Escritura, o somente a Escritura está na palavra. Nós não podemos acrescentar mais nada daquilo que Deus revelou, daquilo que Deus já manifestou. A revelação de Deus, que foi manifesta por Moisés, e foi manifesta por Moisés escrita, né? Até chegar João em Patmos no ano 96 depois de Cristo. Nesse período, nesse íntere de período, está a revelação de Deus. E foi nesse período que se escreveu as Escrituras. E elas estão aí nas suas mãos, preservada, traduzida, para que você possa entender no seu idioma. Essa é a verdade de Deus, e a palavra de Deus, o que ela diz sobre ela, é singular. Outro texto, por exemplo, Deuteronômio 4, verso 2. Deuteronômio 4, 2. Diz: nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela. Nada acrescentareis, nada diminuirei dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que eu vos mando. Há uma singularidade aqui da palavra. Há um cuidado de Deus em dizer: olha, é até aqui que tem que ser dito. O que passar daqui não sou eu que estou falando. É o homem que está falando. Gálatas capítulo 1, 8, o apóstolo Paulo, de maneira brilhante, escreveu esse texto, preocupado com os irmãos daquela região, estavam voltando novamente aos rudimentos da lei, e se afastando da graça, e ele tem um cuidado de escrever essa carta para eles. E ele, nas suas introduções de Gálatas, ele diz, capítulo 1, verso 8, mas ainda que nós, ou mesmo anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Anátema quer dizer uma palavra maldito, e também quer dizer essa palavra ser separado, ser cortado do meio do povo. Ou seja, esse pensamento,
o pensamento que passa do evangelho que já foi pregado, esse pensamento deve ser colocado de lado por nós. Não deve ser colocado para dentro, mas para fora. Não deve fazer parte da nossa confissão de fé, mas de fora da nossa confissão de fé. E quando o Paulo fala isso, isso mexe com muita gente, irmão. Mexe com muita coisa. Porque muita coisa apareceu, muita literatura apareceu intitulada sagrada, por exemplo, o Alcorão. E, pasmem vocês, um anjo, né, como Paulo está dizendo, nem que um anjo venha, pois o Alcorão foi um anjo que veio, supostamente chamado Gabriel, e apareceu a Maomé, dizendo para ele que ele tinha que escrever as sagradas letras que estavam no céu, e tinha que ser escrito na terra. Bate de frente com o que Paulo está dizendo aqui, e outros mais. Então a palavra de Deus ela é singular, irmãos. O evangelho de Jesus é singular. Isso é a afirmação que a própria palavra dá de si mesmo. Não sou eu que estou dizendo isso. Não é o pastor da igreja de vocês que está dizendo isso. Mas é a palavra de Deus que depõe sobre ela mesma. Para finalizar, ainda tem mais 2 versículos. Vamos para 1 Coríntios 4, 6 também. Tem um trecho interessante que Paulo deixa passar aí. Para mim é uma pérola esse texto para o sola Escritura. 1 Coríntios 4, 6, o apóstolo Paulo tem um trecho aí desse versículo que ele diz: não ultrapasseis o que está escrito. Irmãos, isso é uma expressão usada pelos rabinos. Os rabinos, costumeiramente, quando eles iam afirmar determinado trecho das Escrituras, e as pessoas usavam afirmações delas mesmas e diziam: não ultrapasseis o que está escrito. Então o apóstolo Paulo faz menção a essa expressão usada pelos rabinos. Irmãos, nós não podemos ultrapassar o que está escrito. O crente fiel é aquele que é fiel à palavra de Deus. O crente que é fiel, ele não é fiel a movimentos, ele não é fiel, ele não é produto de efeito, mas ele vai conhecimento de causa. E o conhecimento de causa que ele tem é a palavra de Deus, é a causa da sua vida. Mas infelizmente muitos crentes não são assim, ultrapassam o que está escrito. Fogem do que está escrito, e em nome de uma espiritualidade, de um misticismo, jogam aí em cima um manto de grandes revelações, de comunhão com Deus, de etc., que acaba sorrateiramente fazendo a igreja engolir e achar que está comendo pasto, mas está comendo veneno. Precisamos entender sobre isso, amados. Jesus falou que muitos viriam em seu nome, dizendo: eu sou Cristo. Falou que viriam muitos falsos profetas. Paulo advertiu quando se despediu da igreja lá em Mileto. Ele manda chamar os irmãos, os presbíteros da igreja, e fala que entre eles surgiriam pessoas, dentre eles e fora deles, para querer mutilar e destruir o rebanho. Fora e dentro, irmãos. Não fique pensando que os falsos ensinos vêm só de fora, mas vêm também de dentro. De um descuido, de uma falta de cuidado com a hermenêutica, com a exegese bíblica, um desleixo pessoal daquele que está palestrando, daquele que está pregando, e acaba contaminando todo mundo, irmãos. Como Paulo diz, um pouco de fermento leveda toda a massa. Não precisa de muito fermento para levedar uma massa. Em Hebreus capítulo 1, verso 6, o autor aos Hebreus, ele fala sobre a revelação de Deus que começou pelos pais, pelos profetas, e terminou em Jesus Cristo, seu Filho, Filho de Deus. Vamos lá. Hebreus 1, verso 1 diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. O que vem na minha memória é a frase de Jesus, quando disse que a lei e os profetas profetizaram até João. A partir de agora o evangelho é pregado. Jesus fala isso em comparação ao que nós estamos vendo agora, fazendo aqui um paralelo bíblico, né? Então, amados, Jesus é o fim da revelação de Deus doutrinariamente para a igreja. Aquilo que a igreja precisa saber, aquilo que a igreja precisa buscar, as Escrituras já têm. Ela é suficiente. Você sabe o que é uma coisa suficiente, irmão? Tem muitas pessoas que não sabem, apesar dos exemplos,
das figuras que a gente usa, mas ainda não consegue entender na prática cristã, no dia a dia, na vida cristã. Como diz aqui, fundamentos para a vida. Infelizmente as pessoas não conseguem aplicar o que nós estamos aprendendo aqui na vida cristã. Nós temos que entender, irmãos, que uma coisa quando é suficiente, você não precisa mais de outra. Quando você senta na mesa e você come, você se sente alimentado por aquilo que você comeu. Se você se sente, você não precisa de mais nada, você diz, basta, para mim foi o suficiente. Então, se você se alimenta da palavra de Deus e você tem ela como suficiente para você, você não precisa de mais nada, meu querido. A palavra de Deus é tudo para você. Mas quando as pessoas não têm a palavra de Deus como suficiente, sempre tem uma coisa a mais que ele quer ouvir, que ele deseja ter, que ele deseja receber. E aí é onde mora o perigo. E aí é onde a igreja evangélica brasileira está se acabando. Em Apocalipse capítulo 22, verso 16, 18 e 19, são palavras do Senhor Jesus, as finais palavras da Bíblia. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz, a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Verso 18. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhe disser qualquer acréscimo, lhe fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. O depoimento que a palavra dá de si mesma, irmãos, é singular. O depoimento que ela dá de si mesma, ela fecha o solo da Escritura, ela nos deixa compreender claramente o solo da Escritura. A palavra de Deus é suficiente, a palavra de Deus é tudo para a vida do cristão. É o mapa do viajante, é a bússola daquele que está perdido, é a luz para os pés, é a espada de 2 gumes do guerreiro. A palavra de Deus é tudo, irmãos. Mas quando nós não temos a palavra de Deus como tudo na nossa vida, aí por isso que vem os problemas. Temos também o depoimento, além do depoimento da própria Bíblia, que ela dá de si mesma, temos o depoimento histórico. A história não mente, irmãos. A história está aí para nos ensinar. Esses textos vieram a refletir na igreja reformada em suas confissões de fé. Os textos que nós acabamos de ler, apontando que bastam apenas as Escrituras para sabermos o que é necessário para a nossa fé, para a conduta, para a nossa salvação, para a comunhão dos crentes, para a nossa relação com Deus. Basta as Escrituras. Sendo ela a palavra de Deus e por isso superior a clero, superior à religião, superior à tradição da igreja. Por mais linda e por mais antiga que seja, a palavra de Deus é superior. O pastor, por mais querido que seja, o líder evangélico, o líder cristão, por mais amado que seja, por mais conhecedor que seja, a palavra de Deus é maior que ele. A história nos aponta isso. As confissões de fé afirmam isso. Por exemplo, o Catecismo Maior de Martinho Lutero, eu tenho ele em PDF disponível na minha biblioteca, diz o seguinte, abre aspas, a ideia de um ser imaterial, transcendente, é comum a todos os povos, e nada no homem, imagem de Deus. A revelação, porém, de uma divindade pessoal única, criadora, governadora, mantenedora do universo e da vida, justa, amorosa e paterna, é específica e exclusiva das Escrituras. Continua dizendo, o Deus da Bíblia não é conceito vago de uma força transcendente qualquer, mas revelação direta de Javé aos pais, aos profetas, culminando com a sua encarnação em Jesus Cristo. A natureza possibilita a concepção de um ente superior por dedução,
ou até por indução. As Escrituras, no entanto, mostram-nos claramente o Deus da revelação, da relação direta com o homem, da comunhão com Ele por meio de Jesus Cristo. Fora da Bíblia, não se há de conhecer o Deus pessoal e verdadeiro. Fecha aspas. A confissão de fé como essa, irmãos, a história depõe a favor do sola Escritura. A igreja, ela caminha nessa direção. Não sei por que as pessoas não veem a palavra como suficiente. No presbiterianismo, a gente encontra nas confissões de fé de Westminster, em 1643, no livro documento, abre aspas, a autoridade da Sagrada Escritura não depende do testemunho de qualquer homem ou igreja, mas totalmente de Deus. Aleluia, que é a própria verdade, o seu autor. Nossa plena presunção e segurança da verdade infalível e da divina autoridade dela provém da obra interior do Espírito Santo, que dá testemunho através da palavra e com ela em nossos corações. Nada nunca deve ser acrescentado, quer por novas revelações do Espírito, quer por tradições de homens. A igreja deve, em última instância, apelar a elas. A regra infalível da interpretação da Escritura é a própria Escritura. O depoimento da história, irmãos, já mostra isso. Não sei por que a igreja evangélica deixou essas coisas passarem. A igreja evangélica vive, irmãos, num mundo de fábulas. A igreja evangélica está perdida doutrinariamente, amados. Quando a gente vai para a Confissão de Fé Batista de 1677, do mesmo livro citado, página 283 e 284, diz o seguinte, abre aspas, a Sagrada Escritura é a única regra suficiente, certa e infalível do conhecimento, da fé e da obediência que salvam. Nada em tempo algum deve ser acrescentado, quer por nova revelação do Espírito ou por tradição de homens. A regra infalível da interpretação da Escritura é a própria Escritura. E por que não citar muitos mais? Poderíamos citar aqui a obra de Calvino, as Institutos, podíamos citar aqui muitas outras obras de John Wesley. Amados irmãos, a igreja precisa voltar ao seu primeiro amor. A igreja evangélica que nasce, tem o seu nascedouro, que tem as suas raízes na reforma, precisa voltar ao seu primeiro amor. Precisa resgatar os valores, os pilares. Uma casa, irmãos, ela só é bem edificada se ela for edificada com alicerce. Se ela tiver um alicerce firme, forte. E amados irmãos, francamente, o alicerce que hoje as pessoas têm jogado, não tem ferro, não tem cimento, não tem pedra, é areia movediça. Não sustenta ninguém, não firma ninguém. As pessoas vivem de um lado para o outro, tentando caminhar e se afundando cada vez mais no engano, nas fábulas, nas invencionices, nas meninices, nas loucuras de homens que se assim intitulam de Deus. É o que nós temos hoje de retrato da igreja evangélica. Poderíamos logo passar mais adiante. Já falei aqui do depoimento que as Escrituras dão dela mesma. O depoimento histórico das próprias Escrituras, que é dado pela história da igreja. Também gostaria de, já que estamos falando sobre a igreja evangélica, falarmos dos perigos de uma pregação ou de uma exposição doutrinária sem base bíblica. Amados, quando a gente determina só a Escritura, nós temos que entender que isso não é só uma frase, isso é uma vida, é algo existencial. É aquela história que você dizer, aceite Jesus, o cara, não, eu já aceitei Jesus. Mas quando a gente fala aceitar Jesus, é aceitar existencialmente a sua vida, ser uma vida que busca imitá-lo. E aí você tem que explicar para o pecador, para ele entender de que aceitar Jesus não é uma confissão de boca, não é você dizer eu creio, não, eu tenho Jesus no meu coração, não, é ter Jesus na sua vida. A mesma coisa, irmãos, é o sola Escritura. O sola Escritura tem que estar na sua vida, e não apenas em uma confissão de fé, em um pedaço de papel, porque o papel, irmãos, a traça come, mas se estiver no coração da igreja, ela é passada de geração em geração, ardendo no peito.
E é isso que tem que acontecer com a igreja do Senhor. As Escrituras só chegaram às nossas mãos porque homens e mulheres ficaram guardando ela no coração. Não apenas de ter a preocupação de copiá-la, mas de guardá-la em sua alma. Porque se não guardar em alma, não está aí a Europa, cheio de monumentos históricos, mostrando, se você quiser conhecer a história do protestantismo, está lá. Mas cadê os protestantes? Onde é que eles estão? Não estão mais. Cadê as igrejas? Viraram boates, viraram hotéis de aluguel. Tem que ser guardada no peito, na alma, tem que estar na vida. E isso, irmãos, nos guarda dos perigos. Davi disse: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É nosso coração, irmãos, porque o nosso coração é enganoso. É o melhor local de você guardar a palavra de Deus. Perigos de uma pregação ou exposição doutrinária sem base bíblica. Tudo que você vê, ouvir, ou for escrever, ou falar, você tem que se perguntar a você mesmo: tem base bíblica? Você tem que fazer isso, amado. Se você tem o sola Escritura na sua alma, você automaticamente fará essa indagação. Isso que eu estou assistindo, isso que eu estou ouvindo, isso que eu estou lendo, tem base bíblica? Essa pergunta tem que ser comum na igreja. Não é ser um policial, caçador de heresias. Não quero aqui divulgar um caça às bruxas, como muitas das vezes os apologetas são falsamente intitulados, tratados pejorativamente. Não, eu estou aqui, meu irmão, te falando aquilo que é necessário para você guardar a sua fé, combater o bom combate, completar a sua carreira, para a glória do nome do Senhor Jesus. Como sabemos que uma palavra tem base bíblica ou não? Quando não tem testemunho das Escrituras. É a melhor resposta. Tem um testemunho das Escrituras? Tem testemunho claro das Escrituras? Ou é espúrio? Ou é um versículo isolado? É um testemunho claro das Escrituras? Então é a palavra de Deus, então meu coração está aberto para receber. Mas não tem, meu coração está fechado. A Bíblia diz: de tudo que tu tem que guardar, guarda o teu coração. E tem crente, irmãos, que vai nas livrarias evangélicas só porque teu nome é evangélico. Compra de tudo que tem lá. Leva para casa e vai ler, vai escutar, vai assistir. Irmão, as livrarias evangélicas querem vender. Cuidado. São poucas que têm uma preocupação de produzir material, de vender material. Tanto as editoras, eu falo aqui das editoras, quanto os revendedores, que têm a preocupação de passar um material que tem ortodoxia bíblica. A Bíblia, o testemunho das Escrituras. Abra aí em Mateus capítulo 18, verso 16, na parte B. Jesus nos ensina indiretamente um conselho aqui para nós, indiretamente, aplicável. A gente pode fazer uma aplicação aqui para nós, sobre isso. Da gente, tudo que a gente ouvir, de tudo que a gente lê, vamos ouvir se tem depoimento de testemunha, da testemunha das Escrituras. Um ou dois ou três versículos, um ou duas ou três testemunhas, ou Paulo, ou Pedro, ou João, ou Tiago, ou Mateus, ou Moisés, ou Isaías. Alguém tem que dizer alguma coisa, alguém da Bíblia vai ter que confirmar. Porque se não confirmar, meu coração não está aberto para receber. Essa é a postura do cristão. Mateus 18, verso 6, na parte B, diz: pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda palavra se estabelece. Você quer algo que realmente seja bíblico, irmão? Você quer realmente ver se tem alguma coisa, tem base bíblica, algo que está sendo pregado, ou ensinado, ou cantado? Porque não pense você que canção também tem que ter base bíblica. A canção, ela é uma expressão em notas musicais daquilo que você acredita. Então ela tem importância também. Então o que você lê, o que você assiste, o que você é ensinado, o que é cantado, você tem que ver, tem base bíblica. E às vezes, irmãos, para muita gente você viu um chato, mas é o desafio. É um desafio, se você realmente quer ser um seguidor desse pilar
do solo à Escritura. Se você quer aplicar isso na sua vida, esteja preparado para as pessoas virarem as costas para você. Esteja preparado, irmão, para as pessoas brincarem, curtirem com a sua cara. A Bíblia diz em 1 Coríntios 2,13. Coríntios 2,13. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Aqui é o paralelismo. A Bíblia interpretando a própria Bíblia. A melhor intérprete da Bíblia é ela mesma. A Bíblia é autoexplicativa. Você tem que comparar um texto com o outro. A Bíblia não precisa do melhor intérprete. A Bíblia precisa apenas da Bíblia, do contexto dela. Aí você vai encontrar. João 8,17. João 8,17 diz: também na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Precisamos de mais de um versículo, irmão. Um versículo apenas não é suficiente para determinar tal doutrina. E você tem que ter isso em mente no seu coração. Nesse ponto nós temos que ser muito pietistas, né? Porque o pietismo trabalhou muito isso, mente e coração. Não só mente, mas o coração também. Não só o coração, mas a mente também. Os dois funcionando. Temos que usar isso e questionar. Aonde é que tem outro versículo sobre isso, irmão? A Bíblia diz isso em que? Em outra parte. O contexto das Escrituras afirmam isso. Então esse cuidado evita os perigos de uma pregação ou de uma exposição doutrinária sem base bíblica. Isso serve até para o ouvinte, como para o palestrante, para o que vai cantar, para o que vai ouvir cantar, para o que vai pregar, para o que vai ouvir pregar. É uma palavra para todo mundo, que todos nós devemos tomar cuidado. Quem canta e quem ouve a canção, quem prega e quem está ouvindo a pregação, quem ensina e quem está sendo ensinado. É um cuidado para todos nós. O testemunho das Escrituras é que dão base bíblica a uma pregação expositiva, doutrinária ou expositiva. E isso dentro do seu contexto. Irmãos, a Bíblia tem um contexto gramatical. A Bíblia tem um contexto histórico. A Bíblia tem um contexto teológico. Esses contextos é que vão dar o rumo correto, que a gente chama de ortodoxia. A palavra ortodoxia, na linguagem assim bem popular, é o rumo correto. Ortodoxia quer dizer correto, entendimento. Doxia, entendimento, orto, correto. Você só vai ter um entendimento correto das Escrituras se você tiver um contexto embasado gramaticalmente. Irmãos, a Bíblia não é um livrinho de você ficar abrindo e fechando e procurando promessas para você. A Bíblia, ele é um livro de comunicação e expressão. E comunicação e expressão tem gramática, tem redação. Ela não pode fugir a que o autor está dizendo. As Escrituras têm que ter esse cuidado. E quando você vai ver, você tem que olhar o contexto gramatical. A Bíblia tem uma história. Existe um peso histórico, cultural, nas frases da Bíblia, naquilo que estão sendo narrado, naquilo que está sendo profetizado, naquilo que está sendo em linguagem poética, seja qual for das linguagens que a Bíblia usa, tem uma carga histórica ali. Se você desprezar e fizer uso especificamente só para você, você corre um sério risco de fazer uma interpretação errada da palavra. Contexto histórico. E o contexto teológico, a Bíblia tem um contexto geral, falando sobre vários assuntos em todas as passagens. Existe um contexto, uma universalidade da Bíblia sobre vários assuntos, sobre anjos, sobre Deus, sobre Jesus, sobre salvação, sobre vida eterna, sobre a vida de Cristo, sobre a expiação de Cristo, sobre a própria palavra de Deus, sobre o próprio Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Existe um contexto teológico. Então esses contextos é que vão determinar a ortodoxia, o entendimento, o rumo certo. Se o pregador está indo no rumo certo,
se o que está ensinando está andando no caminho certo, ou se ele está pelo caminho errado, que aí a gente chama de heresia. Tem alguns cuidados, um caminho que a gente precisa tomar, e esse é o primeiro, é conferir as Escrituras, comparando mais de um versículo, para que você não venha ser enganado. Porque tem muita gente que engana, mas ele também está enganado. E também tem muita gente que está conscientemente que está enganando. Eu não posso julgar valores. Na minha inocência, eu prefiro dizer, está sendo enganado também. Quem prega fora da palavra, prega ensinamentos contrários à Bíblia, eu creio, na minha inocência, que esse também está sendo enganado. Enganando e sendo enganado. Creio eu assim. Irmãos, esse contexto histórico, esse contexto gramatical, esse contexto teológico da Bíblia, quando ele não é respeitado, ele causa uma decadência. Ela vai em ordem decrescente. Eu vou numerar aqui a ordem, numerar para os irmãos. A primeira coisa que acontece, quando o contexto não é respeitado, o contexto da Bíblia, a primeira coisa que acontece é a perca da autoridade bíblica. A Bíblia perde a sua autoridade. Ela fica apenas como mais um livro, junto com os outros livros que você tem. Apenas isso. Quando você foge do contexto gramatical, do contexto histórico, do contexto teológico, a Bíblia, a primeira coisa que acontece, a primeira decadência é a perca da autoridade da Bíblia. Quando fazem o que quer do texto bíblico, dizem o que o texto não diz, interpretam ao seu bel prazer, pode ter certeza de que o respeito à autoridade das Escrituras, a pouco importa o que a Bíblia está dizendo. Aos poucos vai virando isso. A Bíblia vai perdendo a sua autoridade. Começa uma discussão sobre um assunto, não vale mais a palavra final da Bíblia. Quando não é respeitado o seu contexto, perde-se a autoridade da Bíblia. Na decadência, na reta da decadência, segundo passo, quando nós não respeitamos o contexto, vem a falência do púlpito cristão. O púlpito, ele entra em falência. O púlpito, que é para ser um lugar de pregação da palavra de Deus, é produto de interpretações particulares e arranjos teológicos para encaixar a doutrina que quiser, é um púlpito qualquer, menos um púlpito cristão. É um púlpito político, um púlpito filosófico, um púlpito psicológico, que é o que tem muito hoje, são psicólogos pregando. O que tem muito hoje são filósofos pregando, poucos teólogos pregando. Muitos animadores de auditório, pessoas que sabem autoajuda mais do que aqueles que estão lá no mundo, mas poucos teólogos. A força de um púlpito cristão, irmãos, é a palavra de Deus. E quando ela não é pregada dentro do seu contexto, esse púlpito entra em falência. Quando a palavra de Deus não é exposta fielmente, com base na Bíblia, respeitando o seu contexto, respeitando o seu sentido, um púlpito que abandona isso é um carro sem motorista. Você já pensou, irmão? Você que está aqui hoje, queria estar na frente de um carro ligado, em movimento, sem um motorista? Você queria estar na frente de um carro desse? Deus me livre. Mas muita gente está diante de um púlpito desse jeito. Tem muita gente sendo atropelada. As coisas de Deus sendo atropeladas. Os oráculos de Deus sendo vituperados. As coisas de Deus sendo tratadas com mesquinharia, com interesse próprio, com abuso de poder. E vidas, irmãos, que é a coisa mais importante para Deus, vidas estão sendo prejudicadas. Um púlpito que abandona isso é um carro sem motorista, desgovernado, vai atropelando tudo, atropela a gente, atropela a hermenêutica, atropela a exegese, atropela o contexto, atropela as vidas, atropela tudo.
os valores, e vai atropelando tudo. É um púlpito de falido, púlpito falido. Próxima decadência, que quando a gente se afasta do contexto, não terminou não, viu? É só o começo. Terceiro, uma mensagem filosófica, uma mensagem subjetiva, baseada em ideias próprias do expositor. É o terceiro passo de decadência. Quando se perde o contexto das Escrituras, quando não se respeita o contexto, aquele que está pregando, irmãos, ele não prega mais a palavra, ele vive de filosofia, de frases prontas, de pensamentos subjetivos, citações de filósofos, baseadas em ideias próprias dele. Em consequência do que ocorreu anteriormente, da falência do púlpito, esse púlpito desgovernado vai apelar para uma mensagem filosófica, vai apelar para uma mensagem subjetiva, tendo por base ideias do expositor. A ideia dele é o que ele acha, é a axologia, aquilo que ele ou seus instintos queira e seja dito naquele dia, e não aquilo que Deus queira falar por meio da sua palavra. Quarta decadência, vai vir aí doutrinas de homens. Depois que ele fale o púlpito, depois que a autoridade da Bíblia pede, fale o púlpito, vem com mensagens subjetivas, ideias próprias, aí vem as doutrinas do homem. Com o domínio da mensagem, ele controlando a mensagem, não Deus controlando através da palavra, mas ele controlando, sendo conduzido aos critérios próprios do pregador, as doutrinas criadas pelo homem começarão a surgir, a pipocar do púlpito para os ouvintes. Ensino dos mais racionais até os mais imaginários possíveis e impossíveis. Fábulas, contos, mensagens centradas na razão, centradas na tradição, vão predominar o púlpito. Quinta decadência, ensinos que visam agradar o público. Como o público é a vida desse mensageiro e não a mensagem, o mensageiro de Deus, a vida dele é a mensagem. Mas aquele que não é mensageiro de Deus, a vida dele é o público, Ele está preocupado com o público e não com a mensagem que Deus mandou entregar. E quando isso é invertido, a criatividade do orador vai em busca de agradar e massagear o ego desse público. E aí, irmãos, com mensagem de autoajuda, otimistas, atualizadas no contexto pós-moderno, tudo relativo, trarão risos, aplausos e lágrimas de satisfação, mas não com Deus, consigo mesmo. O público vai se alegrar consigo mesmo. E não na glorificação de Deus, e não no arrependimento dos pecados, e não de tristeza pelas suas misérias, não. Nada de uma mensagem que humilhe o homem e exalte Deus, não, isso não faz parte mais da sua mensagem, porque ele está mais focado em agradar o público. Sexta decadência, aí vai vir a mistura religiosa, ele não vai ter mais nada para dar, vai faltar bala para a arma dele, aí ele vai começar a importar coisas de fora, ele vai trazer o sincretismo religioso para dentro, ele vai em busca insana de agradar o público, vai ultrapassar os limites da sua identidade religiosa própria, ele vai na sua criatividade dar lugar a arranjos de outras religiões, tornando a fé dele e a dos outros desfigurada. Um pouco de uma religião, um pouco da outra, um pouco de uma, e faz aquela salada gospel. Vejamos até onde chega o abandono de autoridade da Bíblia. Quando se chega até aqui, irmãos, pouco importa a advertência bíblica lá de Deuteronômio, capítulo 12, versículo 29 e 30, você pode abrir Deuteronômio 12, 29 e 30. Quando o Senhor, teu Deus, eliminar de diante de ti as nações, para as quais vais para possuí-las, e as desapossares, e habitares na sua terra, guarda-te, não te enlaces
com imitá-las. Após terem sido destruídos diante de ti, e que não indagues acerca de seus deuses, dizendo: assim como serviram estas nações aos seus deuses, do mesmo modo também farei eu. É o que os pregadores modernos estão fazendo. Alguns, graças a Deus, não é todos. Mas é o que estão fazendo. Não tem mais conteúdo. É tanta coisa para massagear o ego que sobra, e que, aliás, que falta. Aí ele começa a importar coisas de outras religiões. E bota uma máscara bíblica, uma máscara cristã. E aí é o 6º passo da decadência. O 7º e último passo: abertura para mensagens ecumênicas. Aqui é o fundo do poço, irmão, de uma vida decadente. Tudo por quê? Vocês lembram? Por quê? Não respeitou o contexto. Pior inimigo de um herege, irmãos, chama-se contexto. Contexto histórico, contexto cultural, contexto teológico da Bíblia. Desconsiderando os fatos que nós abordamos aqui, o passo final, o fundo do poço, é uma aliança com outras religiões, destruindo muros e construindo pontes, como dizem eles, construindo pontes e derrubando muros. O Papa atual, abrindo aqui um parênteses, vive isso. O Papa atual, ele citou essa frase: estou disposto a construir pontes e menos muro. O mensageiro tem agora uma ministração, não mais uma ministração local, não mais uma ministração bíblica, mas uma ministração universal. Que não importa a religião, a pessoa que está ouvindo vai recebê-la e vai sentir-se bem. O que importa é a fé, e não em quem ou que essa fé está sendo colocada. E para isso tem que abrir mão de todos os fundamentos da fé e cair aí no liberalismo teológico sem volta. Como disse um amigo que conheci, que trilhou por esse caminho, até as últimas consequências. E aí, irmãos, temos o desafio, para terminar. O desafio que nós temos hoje, diante disso, o desafio do sola Escritura. Você, eu, nós, estamos dispostos a segurar firme essa coluna? Ou vamos abrir mão e vamos viver dessa maneira como estamos vivendo, o povo evangélico? Vamos abraçar o sola Escritura? É um desafio, principalmente nós que somos pentecostais. Temos um desafio muito grande, irmão, que é o desafio do modismo, os modismos pentecostais. O primeiro surgiu em 1970, na década de 70, com Kenneth Hagin, e veio o movimento da fé. Aí os modismos, quando você fala o sola Escritura, não tem como combinar duas coisas: movimento da fé e sola Escritura. Ou você segue uma coisa, ou você segue a outra. Em 1994 veio a outra pancada dentro do movimento pentecostal, querendo destruir o movimento pentecostal, que foi o avivamento ali no Canadá, em Toronto, conhecido como unção de Toronto. Aí veio outro desmanche medonho dos fundamentos da fé. E aí, irmãos, aquele que realmente quer ser um pentecostal clássico, histórico, que respeita o sola Escritura, é um desafio muito grande hoje. O assédio de novas revelações é muito grande. A popularização dos chamados apóstolos, dos chamados profetas de Deus atuais, é um desafio você sustentar o sola Escritura. Os meninos de recado dos céus, que viram verdadeiros oráculos de consulta popular, gospel. A Bíblia fica de lado, o que vale é a irmã Doquinha, o irmão não sei quem, que para consultar, não se consulta mais a Bíblia. O que se consulta é fulano de tal. É um desafio para nós pentecostais. As interpretações particulares da Bíblia em favor do místico, em favor do esotérico, transformou um desafio, onde muitos hoje, que gostam das facilidades, aqueles que gostam de prestígio, que são amantes da boa vizinhança,
não querem ter esse constrangimento. Não querem passar por isso. É um desafio. Todavia, eu deixo aqui aos amados irmãos a frase de Martim Lutero, de um dos seus sermões, uma das suas palavras, e ecoa, e creio que ecoará no teu coração, nos nossos corações. Ele escreveu, abre aspas, persistir segundo a sua essência, a não ser que seja através da palavra de Deus. Pois assim está escrito, Ele nos gerou pela palavra da verdade. Tiago 1,18. Amém? Que Deus vos abençoe. Deixo aqui a minha palavra e repito novamente, o material está à disposição dos amados. Essa apostila no final, os irmãos queiram, tem preço de custo, para que vocês possam guardar de lembrança desse congresso, desse momento que nós tivemos aqui. Amém? Deus os abençoe e Deus tem muito mais ainda de fazer no restante desses dias aqui. Amém. Deus abençoe os irmãos.